no Facebook. Bom dia, tudo bem? Eu sou Wellington Calazans, este é o programa Duplo Expresso, transmitido pelo duploexpresso.com para o Facebook e para o YouTube também. É um prazer estar aqui com você em mais uma transmissão. Agora sim você vai ver minha cara. Agora eu apareci, estou hoje vestido de lilás aqui. Eu esqueço sempre de trocar essa tela, viu, Romulo? Não esqueço, é automático, é só para você. Eu sei que o seu Face tem problema. No YouTube, galera. Aliás, quem está no Face, vai para o YouTube para melhor qualidade. No YouTube está trocando normal. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Wellington. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro. Estou vestido de verde. Deve ter sido inconsciente, que é a cor da esperança. Estou feliz com essa semana, Wellington. A gente publicou um artigo ontem à noite, semana muito boa. A gente está vindo aí com muita coisa, os sinais são muito bons, é de virada. Pessoal, assim, ainda tem muita luta pela frente, mas foi uma semana muito boa. Não só por causa da Tuiuti, mas por todos os desdobramentos do que a gente vem fazendo, está dando fruto. A questão, aí, isso que eu queria falar para o pessoal. Nós publicamos um artigo ontem à noite com a peça, Wellington, que o doutor Cristiano Zanin, o advogado Lula, protocolou ontem com um laudo de um perito, o mesmo perito que fez o Sérgio Moro e o Dedê engolirem, tempos atrás, os recibos, aqueles recibos do aluguel que eles falavam que eram falso, fabricado. O perito foi, mostrou que era impressora diferente, assinado com caneta diferente, e aí eles desistiram, né? Primeiro eles falaram, a gente vai fazer uma perícia, vai fazer e acontecer e dizer que é falso. Aí chegou a perícia do perito que é sério, não é desses da PF aí combinados, perito sério, que o presidente Lula contratou da Associação Paulista de Peritos, falou, não, isso é verdadeiro, não tem como, são impressoras diferentes, canetas diferentes, é verdadeiro. Aí logo 2 semanas depois, aliás, dias depois, nem uma semana, 6 dias depois, aí o Dedê desistiu, falou, não, a gente não quer mais perícia não, porque se fizesse a perícia deles, ia confirmar o que o perito do presidente Lula disse, então desistiram. Pois bem, esse mesmo perito agora já começou a olhar e a dizer que é falso aquelas provas, Wellington, que eles estão pegando lá do sistema fraudado Odebrecht. Que aí agora tem que decidir quem fraudou. Foi o Odebrecht ou foi a Lava Jato? Mas, assim, de qualquer forma, ali é uma quadrilha, porque foi entregue pelo Marcelo Odebrecht, esse documento em questão. É o primeiro só. A gente vai né, desafiar, impugnar tudo. Vai impugnar tudo. Mas o primeiro já foi esse recibo que diz respeito, Wellington, aquele terreno que eles inventaram, que o Odebrecht comprou para dar para o Instituto Lula. Olha o nível, gente. Leiam um artigo, tá lá no duploexpresso.com. O cara, eles pegaram... Wellington, é exatamente o que a gente já imaginava, mas assim, de caricato. Pegaram o nome do sujeito que era dono do imóvel, que eles disseram que esse dono do imóvel recebeu o dinheiro do Odebrecht fora do Brasil. Aí, para dizer que... Para dizer que realmente o cara recebeu o dinheiro, pegaram o nome dele, chama Paulo Melo. Inseriram, é Photoshop, assim, na marretada, mal feita. Assim, se não fosse uma falsificação bem feita, talvez tivesse dado mais trabalho para... Talvez... Para. Foi mal, gente. Você vê, os cachorros estão até nervosos com isso. Se tivesse sido bem feita, talvez tivesse sido mais difícil, mas era tão grosseira. Blanca, para! Ai, meu Deus. Talvez tivesse... Romulo, faz o seguinte, ó, eu entendo isso aí, olha, eu tenho filho pequeno, você cuida dos seus cães como seus filhos, faz o seguinte, você corta o seu microfone aí, cuida desse negócio aí, e daqui a 3 minutos você volta... Elas acalmaram, se eu terminar, já tô acabando. Então, com isso, talvez tivesse sido uma falsificação bem feita, tivesse sido mais difícil de impugnar. Mas não, era tão mal feita que o cara foi listando coisas, mostrando, olha, a borda tá errada, o nome, a fonte tá diferente, a cor tá diferente, assim... Falsificação que, talvez, assim, eu que sou uma pessoa leiga, talvez tivesse feito uma melhor no Photoshop. Então, assim, como a gente veio agora, tá caindo para matar mesmo, coisa em sequência, como eu falei, tem muita gente boa aí, nossa equipe, nossa comunidade, nossa rede do Duplo Expresso trabalhando, reunindo contradições. A gente vai trazer na semana que vem mais um daqueles artigos, artigo dossiê, né? Que a gente vai com print, com não sei o que e tal. Vai vir mais um desses aí. Mas, enquanto isso, a gente está em linha com o Dr. Zanin, o Wellington, porque o Dr. Zanin, agora é a hora. Obviamente que eles já, como esse processo está há muito tempo, eles já deviam saber da falsidade disso. Aliás, eles abriram um incidente de falsidade, então, evidentemente, eles já sabiam que era falso, mas eles entenderam que agora é o momento de ir para cima. Então, a gente está muito em linha. Agora é a hora de ir com tudo para cima da Lava Jato. E aí, mais uma vez, a gente conclama aqui nossas lideranças políticas a fazerem uso político do que a gente vem fazendo aqui, do que o Dr. Zanin vem fazendo lá, porque
O uso jurídico, as pessoas falam, que adianta, o judiciário está todo mancomunado, o Sérgio Moro não vai aceitar, porque ele, né, é uma coisa que desmascara ele. É verdade, ali em Curitiba, no TRF4, não vai adiantar nada. Mas em Brasília, se a gente fizer mudar a circunstância política, com a entrada, como Samuel Gomes, nosso consultor aqui de assuntos institucionais, sempre fala, com a entrada do Sepúlveda Pertence, ele pode entrar e negociar ali a saída política e vai usar o direito como desculpa. Então, vai assim, olha só, como agora a circunstância política mudou, agora vocês vão aplicar a lei corretamente. Não vai parar com essa coisa de inventar aí, Então, é isso. Então, a gente tem que mudar a circunstância política. Então, conclamo mais uma vez nossas lideranças políticas a pegarem. Quero ver todo mundo hoje falando da falsidade do lado da planilha que foi tirada do Drauzes, o tal do sistema fraudado, colocando a marretada lá, o nome desse Paulo Melo. Então é isso aí, gente. Vamos para cima, porque está na hora de cair para matar o Wellington. É isso aí, Rômulus. Essa expressão mesmo. E eu quero dizer aqui que a gente não faz parte da esquerda fofinha. A gente está mais para Marighella do que para Marighella, não é? Estou até fazendo um meme com isso aí, vou publicar daqui a pouco no Duplo Expresso, né? Separando quem é Marighella e quem é Marighella, porque eu de garganteiro eu já ando de saco cheio. Né? Rômulus, nós também vamos ter hoje a presença do Dr. Rubens Rodrigues Francisco, que é o nosso comentarista de assuntos jurídicos, certo? E o Rubens vai falar com a gente sobre assuntos muito relevantes, muito importantes, relacionados a essa necessária reforma, essas mini-reformas que reduzem um pouco esses abusos de autoridade e esses privilégios e essas coisas todas da casta juristocrática brasileira que está instaurada no Brasil, né? Que engrossa o caldo da plutocracia. Então, Rômulus, mas antes de chamar o Rubens, que vai entrar daqui a 7 minutos no ar com a gente, eu vou conversar aqui com uma jornalista respeitadíssima internacionalmente, que agora é quadro aqui do Duplo Expresso, que é a Baby Siqueira Abrão, ela que já morou na Palestina, conhece como poucos aquela região, e vai ser a nossa jornalista para comentar sobre tudo, mas sobretudo geopolítica, que o brasileiro entende muito pouco sobre geopolítica. Bom dia, Baby Siqueira Abrão, bem-vindo ao Duplo Expresso. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulus, amigas e amigos do Duplo Expresso. Pois é um prazer enorme ter você aqui, é um prazer enorme ter você como quadro aqui da nossa equipe e desejo boas-vindas. Hoje você vai estrear um texto oficialmente, né, como a nossa colunista, comentarista aqui do Duplo Expresso. O que é que você traz para o nosso público daqui a pouco, Baby Siqueira Abrão? Olha, para começar a minha participação aqui, eu decidi me basear numa premissa do meu filósofo favorito, que é o holandês Bento de Spinoza. Ele viveu no século XVII. Essa premissa é de que a razão não controla e não vence as paixões. Então eu escrevi um texto apaixonado, isto é, inspirado na minha indignação diante do sequestro da vida brasileira pelas corporações transnacionais, por Wall Street, FBI, CIA e os aliados. Vocês devem ter reparado que eles montam aqui, dia após dia, um cenário surreal, que botou o país de ponta cabeça e o deixou sem pé nem cabeça, submetido aos caprichos da juristocracia, como vocês já falaram aqui, né? Se a gente não agir logo para reverter esse quadro, periga viver num futuro não muito distante, como vivem os habitantes de Gaza, numa enorme prisão ao ar livre, dominados pelo terror e pela violência de potências ocupantes, ilegítimas como todas as potências que invadem e roubam os territórios, os sonhos, os direitos e a liberdade dos povos que ocupam e escravizam. Esse cenário de horror é descrito num texto também apaixonado do jornalista Chris Hedges, chamado As Elites Vão Fazer Conosco o que Fazem com os Habitantes de Gaza, que eu traduzi para o português e que o Duplo Expresso também publica hoje. O texto é de 2012, mas o tema é atualíssimo. Eu espero que os leitores apreciem e que façam comentários. Aceito críticas e, claro, elogios.
Eu já estou antecipando, eu como já tive acesso ao texto, já vou antecipando aqui o elogio, viu, Rômulus? Opa! Maravilha, Rômulus, agora é a sua hora de dar as boas-vindas aqui à nossa Baby Siqueira Abrão. Baby Siqueira, eu quero dizer o seguinte, primeiro, fazer um esclarecimento, hoje nós teríamos a professora Marilena Chauí falando com a gente, como eu cheguei a falar ontem que eu ia confirmar ainda, pois então, liguei para a professora Marilena Chauí, ela disse que teve um probleminha aí, torceu o pé e tal, e aí ia fazer uns exames, não pôde estar aqui, mas vai estar com a gente na semana que vem. Aí você sabe, Baby, que a professora Marilena Chauí é uma das maiores autoridades em Spinoza no Brasil. Então, a gente como a professora Marilena não pôde vir... Ela é minha mestra mais querida, uma das minhas mestras mais queridas. Tudo que eu sei de Spinoza eu aprendi com ela. Olha só, então a gente convocou rapidamente, falou, Baby, você tem que vir para falar alguma coisa de Spinoza, escrever alguma coisa que o público estava já aguardando Marilena Chauí, pelo menos dá para a gente matar um pouquinho a vontade de saber até a semana que vem. Aí Baby correu e fez certo. Você vê a sincronicidade junguiana, olha só. Pois é. Olha, Baby, eu quero desejar a você boas-vindas ao Duplo Expresso e dizer que é um prazer enorme para mim, para o Rômulus, para a Camila, para o Carlos Krebs, para a Ana Tomazini, para o Paulo Gamba, para... Quem mais aí, Rômulus? Vai lembrando dos nomes. Aí o Bariel, para... A Niobe Cunha, obviamente. Patrícia Vauquier, Rubens, nosso amigo que vai estar com a gente daqui a pouco. Rubens, nós estamos orgulhosos, tá? Estamos orgulhosos e você é muito bem-vinda e eu desejo a você muito sucesso nessa parceria aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço e é um orgulho para mim estar com todos vocês aqui. Vamos em frente, estamos juntos. Um grande abraço. Eu conversei aqui com a Baby Siqueira Abrão, a nossa nova colunista aqui e comentarista de geopolítica do Duplo Expresso. Agora a gente segue a nossa conversa aqui, Rômulus. Você publicou mais um e você vai colocar daqui a pouco o anexo, né? Você já deve ter recebido aí, já inclusive foi divulgado em outras páginas também na internet. O doutor Zanin já enviou para a gente desde ontem. Eu coloquei um anexo da peça que encaminha, mas eu vou colocar o laudo. Logicamente que o laudo é mais técnico, mas na peça que o doutor Zanin, para nós que somos leigos, a peça que encaminha, ela já traz o resumo das principais. Então ali tem um link para você ler, e aí ele fala mais em detalhes. Eu botei no próprio texto do artigo os pontos principais em tópicos. Vou até olhar aqui agora, porque realmente é para vocês verem o nível. Olha só, peraí, eu peguei o artigo errado. Aqui, ó. O título do artigo é o seguinte: Tiro na fraude Lava Jato Odebrecht. Perito que fez Moro engolir os recibos do aluguel detona planilha batizada. Aí, olha só, está em tópicos. Aqui tem 6 tópicos. Ó. Os manuscritos constantes do documento denominado Paulo Melo versus MO e uma numeração aí, não foram integralmente produzidos por um mesmo e único punho escritor. Então, não foi... É um tal de um bilhete lá, um recado, não foi uma pessoa, foi uma, depois outra. Assim, já vê isso, que várias pessoas fizeram tal do documento. A inserção do nome P. Melo, Paulo Melo, que eu falei que é o tal proprietário do imóvel, que supostamente, quer dizer, supostamente o cacete, né? Supostamente, que eles inventaram que era para o Instituto Lula, acusa notória diferença de matiz e estrutura entre os instrumentos gráficos constantes do documento. É aquela coisa, né? A letra, a impressão está diferente, foi colocada depois de uma outra maneira. Foi possível determinar que o referido registro, P. Melo, foi enxertado nesse documento. Há no documento trazido pelo réu colaborador, Marcelo Odebrecht, mais de uma assinatura a da coexistente. Existem sinais de adulteração ou acréscimo na reprodução encartada pelo Marcelo Odebrecht. E, por fim, a planilha questionada, que aí é tal que eles tiraram já do sistema lá batizado, obedece a prumadas totalmente diversas de todas as demais inscrições, sejam precedentes ou ela posteriores. É uma linguagem técnica, mas assim, margem, espaçamento, ou seja, você vê que foi uma coisa, tudo foi colocado ali. Então, primeiro, num bilhetinho lá, eles botaram contramão depois o nome do cara, e aí falaram assim, para comprovar, a gente vai pegar a planilha. E aí pegaram uma planilha lá, né, Photoshop da veia, bota lá, botou... Só que nem bem feito foi.
E aí o perito fala que termina ali falando, uma parte que eu não reproduzi aqui, mas que está no link, falando que realmente a computação permitiu a produção de mais documentos, né, sofisticação assim, de uma variedade de documentos, mas ela também permitiu muita falsificação. E o que a gente vê aqui é uma falsificação que, graças a Deus, Wellington, eu acredito, mas quem não é crente, fala, sei lá, graças ao bem, energia do universo, sei lá, graças, foi mal feita, então dá para a gente identificar claramente a falsificação. Então, só repetindo o chamado, Wellington, está na hora de soltar artilharia pesada. Na guerra é assim, a gente não vai tudo de uma vez, mas agora, com a mudança que está tendo aí, a melhor maneira de a gente defender o presidente Lula e garantir o direito da cidadania de votar nele é ir com tudo para cima da Lava Jato. Obviamente que a defesa do presidente Lula já tinha isso aqui há bastante tempo, entendeu que esse era o momento de soltar. E a gente está com eles, Wellington. A gente também está indo aqui com tudo para cima. Vamos mudar de assunto rapidinho, mas não menos importante do que o que você está falando. Eu quero dizer que o ladrão que está na presidência da República, Michel Temer, junto com seu comparsa Pedro Parente, anuncia para o dia 20 o fechamento da RLAM, refinaria Landulfo Alves, o que é um crime. O Brasil aumentou a importação de derivados de petróleo dos Estados Unidos da América e vai fechar a refinaria que daria autonomia ao Brasil. Inclusive, refinaria que foi construída pelos militares no período da ditadura militar, mas com sentimento nacionalista. O ladrão Michel Temer, que ocupa a presidência da República, junto com o não menos ladrão Pedro Parente, que ocupa a presidência da Petrobras, vão fechar a RLAM no dia 20. E aí, eles usam como entretenimento da sociedade, sabe o quê? A intervenção militar no Rio de Janeiro. O abandono da sociedade carioca, da sociedade do Rio de Janeiro como um todo, não só que a Fluminense, Carioca, etc., né? Está evidenciado porque a Lava Jato quebrou a indústria do petróleo e gás, a indústria pesada, que era o que dava ao Rio de Janeiro. O que quebrou o Rio de Janeiro não foi corrupção. Corrupção, ela é inerente ao capitalismo, ela vai existir sempre. Ela existe sempre que existe capitalismo. Vocês que criticam e dizem que o Brasil é bolivariano, não sei das quantas, com Lula e Dilma, não é, porque se fosse, não teria essa corrupção que tem aí. Você entende a diferença? Você que é capitalista não entende nem o que é capitalismo. O que está acontecendo no Brasil é um assalto internacional dos Estados Unidos da América. As nossas Forças Armadas estão agora cumprindo o papel de guarda municipal do Rio de Janeiro. Quantas vezes eu alertei aqui, antes mesmo de existir o Duplo Expresso, quando era cafezinho no WC, estão reduzindo as Forças Armadas ao papel de guarda municipal. Começa no Rio de Janeiro, vai para outro estado, estado. É uma ocupação militar contra o próprio cidadão que paga os salários, dessas pessoas, desses militares. As Forças Armadas usando o seu poder bélico construído com dinheiro de impostos do povo para oprimir o próprio povo a pretexto de que são marginais. Eles são marginais porque estão à margem, da proteção social que o Estado deveria dar. Não podemos aceitar que o povo do Rio de Janeiro seja tratado como ladrão. Não podemos aceitar o uso das Forças Armadas como força de opressão contra o próprio povo. Isso é golpe militar, minha gente. Michel Temer é ladrão, precisa ser preso e está na presidência da República. Sérgio Moro, juiz, forja prova. Ele manipula planilhas junto com a quadrilha da Lava Jato e é respeitado e premiado. Minha gente, estamos vivendo um momento de extrema delicadeza. É preciso que a sociedade pare de ser marighella, manifestante de garganta, e seja mais marighella. Não precisa pegar em arma, mas eu falo no sentimento de ser revolucionário, de se revoltar contra isso que está aí. Não vamos parar no baile da Tuiuti. Aquilo foi um alerta para o que fizeram com a cabeça de muita gente no Brasil. Mas aquilo não é o fim, é apenas o começo.
Por favor, você que está me assistindo aí, deixe de alienação. Não culpe o outro que está roubando para comer. Culpe um Estado ocupado por ladrões, que está tirando a possibilidade de dar emprego, de dar uma vida digna às pessoas. E eu falo isso com a autoridade de quem mora num país que deu certo e era corrupto, e tudo dava errado, e foi o povo que revolucionou. Eu sou que é a Suécia. Rômulo mora na Suíça, que é a mesma coisa. Eu moro aqui ao lado da Islândia, onde os políticos estavam destruindo o seu país e o seu povo, e hoje tem a melhor qualidade de vida entre os nórdicos, a despeito de não ter o dinheiro que tem a Noruega, com o petróleo que tem. Tá bom? Então não estou aqui como comunista, como esses idiotas que não sabem nem o que é isso, ficam falando aí. Tá? Eu estou falando, eu estou dando um grito de alerta para você que está me assistindo. Estou dando um grito de alerta para você que está me assistindo. Ocupação no Rio de Janeiro, a pretexto de combate à violência, é intervenção militar, é o uso da força militar contra pessoas que estão abandonadas pelo Estado. Quem deveria estar preso com um forte aparato militar para não fugir, porque é perigoso, é Michel Temer, é Pedro Parente. São esses ladrões que estão no poder, estão destruindo, dilapidando o patrimônio público. Rômulo, desculpe eu ter mudado tão radicalmente o assunto, porque eu sei que é muito importante o que você está fazendo, que é uma denúncia que nós estamos, inclusive, fazendo aqui há muito tempo, a despeito da covardia de alguns políticos, não é? Que permitiram passivamente a saída de Tacla Duran da CPMI, apesar de não confiar mais, atenção, vou repetir aqui, olhando nos olhos aqui, tá? Não confio mais no Tacla Duran como fonte segura para denúncias. Tacla Duran prometeu a mim e a Rômulus o único documento que a gente pediu, que não era muito grande coisa. Se escondeu de mim, se escondeu de Rômulus, está se escondendo de todo mundo. Então eu não trabalho com frouxo. Eu não sou Marighella. Eu estou mais para Marighella. Entendeu? É isso. Agora a gente já tem aqui uma presença ilustríssima com bandeira do Brasil ao fundo. Né? Hoje ele fechou a camisa, não está parecendo bicheiro. Hoje ele está de gravata. É o nosso comentarista de assuntos jurídicos, doutor Rubens Rodrigues Francisco. Bom dia, Rubens! Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Sexta-feira, né? É que geralmente vocês ouvem só o áudio, né? Pois é, olha aí. Sexta-feira. Mas sexta-feira eu já estou assim, que é dia de trabalho. Aquele dia era domingos. É isso aí, ô Rubens, eu estou brincando, você sabe que tenho o maior respeito por você, mas tem intimidade suficiente para brincar com você sobre isso. Eu vou passar para vocês já a palavra aí, Rubens. Hoje é o dia do seu comentário, mas a gente vai estender aqui para caramba. Não está na pauta, mas você certamente, e o Rômulo, vocês são cariocas, vocês são lá do Rio de Janeiro. Eu queria que vocês, em 2 minutos cada um, porque vocês dois juntos, eu estou com medo danado. Camila também. Será que horas vai acabar esse programa, Wellington, com Rubens e Rômulo aparecendo em vídeo ao mesmo tempo? Eu digo, não, vai acabar, Camila. Fique tranquila que eu tenho um botão aqui que interrompe a transmissão. Então, Rubens, como é que você avalia, em poucas palavras aí, essa intervenção militar no Rio de Janeiro? Bom dia, pessoal. Inclusive o Mariel mandou no início da madrugada aqui a reportagem do jornal Causa Operária, justamente falando desse aspecto, né? E realmente isso é só uma resposta, né, àquela faixa, né, as faixas que foram colocadas nas comunidades, né, de apoio ao Lula, né, que no caso de uma prisão injusta, a população mais pobre das comunidades iria se manifestar, né? Então, acho que está tudo muito claro, né? O desfile da Beija-Flor, o desfile da Tuiuti, né? As propostas de extrema-direita, a proposta socialista, o que esses personagens estão pretendendo, as pessoas envolvidas. Então, infelizmente, a presença das Forças Armadas aí, em pontos estratégicos, sitiando as comunidades, né,
deixando claro que, se for necessário o uso da força, não vai hesitar, né? E não com a tropa auxiliar, no caso a Polícia Militar, ou mesmo o BOP, Operações Especiais, como está acontecendo em Angra dos Reis, mas sim o Exército, né? E, inclusive, já tem até uma outra mensagem sublimada, que é a doação de tanques, né, do governo americano para o Brasil. O Brasil não está em guerra. Nós temos a Engesa aqui, não tem necessidade nenhuma de ganhar tanque, né? Nós não temos essa demanda, né? Teoricamente, né? Não teríamos essa demanda. Então, acho que as mensagens estão sendo passadas aí e tal. Para quem sabe ler, um pinga-letra. Rômulo. Eu acho que o Rubens está corretíssimo na leitura dele. É isso mesmo, Rubens. Eu acho que é uma resposta às faixas da comunidade. E eu queria lembrar aqui, Wellington, um comentário que fez semana passada, não, da última participação dele. Então, foi 2 semanas atrás, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Ele disse que era muito interessante, no final do comentário dele, ele falou que era muito interessante uma fala que ele tinha visto do comandante do Exército, general Vilas Boas, que tinha ido fazer uma palestra, eu acho que era na abertura do ano letivo de uma faculdade de Direito, e ele fazia uma famosa autocrítica com relação ao regime de 64 até 85. Ele falava que, naquele momento, ele lamentava que, capturado por aquela dicotomia, aquele contexto de Guerra Fria, as Forças Armadas tivessem sido usadas contra o povo, contra a população, na repressão. Então, eu acredito, Rubens, que é evidente, né? O comando não é só o comandante, mas o comandante, ele já deu vários sinais, tweet, a gente que falou, muitas pessoas de esquerda leram erradamente um tweet do general, em que ele fala de um filósofo americano, falando que estudou até que ponto as Forças Armadas devem seguir o poder político. E aí falou que o limite é quando as Forças Armadas são voltadas contra a população. E aí, como esse filósofo ele estava muito em voga na época da ditadura, e era uma pessoa simpática à ditadura militar, as pessoas entenderam que essa referência era uma defesa a um golpe militar. Mas não, ali ele equivocado. Pegando o contexto, tudo que ele vem falando, que ele não quer que o Exército atue como força de segurança, ele falou várias vezes já, se queixando, é evidente que ele não pode se insubordinar. Então, o governo federal está mandando fazer a intervenção, mas ele demonstra a todo momento a contrariedade dele, ele não quer esse papel para as Forças Armadas. E ali ele fala, Samuel Huntington, salvo engano, o filósofo americano, ele fala, continua nos assombrando. O tweet dele fala assim, Samuel Huntington continua nos assombrando. É uma pessoa que o grande público não conhece, mas quem é da área militar, sim. Aí fala assim, o limite da subordinação das Forças Armadas ao poder político né, não se voltar contra o interesse da população. E quando ele fala isso, é justamente por essa intenção do governo golpista e de quem sustenta socialmente o governo golpista, ou seja, internamente a finança e as famílias, a plutocracia brasileira, externamente os Estados Unidos e a finança internacional, de usar, sim, as Forças Armadas contra a população brasileira. E ele fala que não. E aí, lendo no contexto de tudo que ele vinha falando antes e depois dos pronunciamentos dele, você vê que o que ele fala é exatamente isso. Ele não quer usar contra a população. Então, não era uma defesa de um golpe militar ou de uma militarização do regime. Era o contrário. Estou falando, se vocês estão achando que a gente vai fazer o trabalho sujo, pode tirar o cavalinho da chuva. Mas eu acredito, Rubens, que realmente, nesse caso, até ele tenha concordado em fazer esse tipo de coisa, porque, primeiro, houve uma determinação do governo federal e até como dissuasão. Eu acredito que seja mais como dissuasão. Eu não acredito que, efetivamente, eles vão efetivamente tentar reprimir manifestações sociais dessa forma. Então, eu acho que a gente ainda está indo numa jogada de pôquer, entendeu? Aquela coisa que, né, como você falou, as comunidades botaram a faixa, se prender o Lula, o morro vai descer. Quem mora no Rio sabe a referência. Falar, o morro vai descer para o asfalto, o terror ali do Leblon, Ipanema. Porque todos esses bairros, isso é interessante no Rio. Porque em São Paulo você tem a periferia, né? Ela fica fora da cidade, um cinturão de pobreza. No Rio, não. No Rio, pela questão topográfica, geográfica, a gente tem os morros foram ocupados por essas pessoas, como o transporte é ruim, elas precisavam morar perto do trabalho, né? Porteiros, empregadas domésticas, outros trabalhadores com baixos salários,
e foram, então ocuparam. Então, todos esses bairros nobres têm o seu morro. Não tem um bairro no Rio que não tenha uma favela, uma comunidade. Então, quando fala no Rio, o morro vai descer, o pessoal já sabe, já fica, né, as madames já seguram as pérolas, assim, o pessoal fica com medo. Então, sentiram a pressão. Eu concordo com o Rubens, foi muito feliz com sua identificação. Sentiram a pressão das faixas das comunidades, falaram assim, vamos botar alguma coisa aqui para dissuadir essa galera. E aí vamos botar um tanque em algum lugar, tal. Mas, assim, eu não acredito, pode acontecer, e eu ficarei muito tristemente surpreendido, mas eu não acredito que as Forças Armadas repetirão o erro, já reconhecido, inclusive, pelo comandante do Exército, que foi o uso no regime militar, né, para reprimir a sua própria população, que está legitimamente se insurgindo contra o que está aí. Não tem mais legitimidade nenhuma, e ela quer se insurgir, e já falou, prendendo Lula, o morro vai descer, a Zona Sul de São Paulo vai subir, para a área central, e o resto do Brasil o pessoal vai fazer acontecer. Eu queria só fazer só para seguir o gancho do que o Romulo falou, porque o Rio de Janeiro, essa questão de morro, né, como ele bem colocou, a geografia do Rio, ela é uma coisa curiosa, ela coloca a periferia dentro do centro, porque a periferia é o morro, mas o morro está ali nas áreas nobres, então você tem a área nobre e a periferia, ela se mistura no Rio de Janeiro por causa da geografia, da topografia. São Paulo já é uma coisa, é um conceito de periferia geométrico, realmente. Você tem o centro e você vai se distanciando do centro, né, axialmente, né, como se fosse uma circunferência, você tem a periferia, Guaianazes, Itaquera e tal. O Rio de Janeiro ele tem uma diferença com essa questão do que é comunidade, o que é sociedade, e esse é o ponto. Quando o Exército vai sitiar o morro, lá, a comunidade, a favela, né, isso não é plenamente entendido como uma ação contra a sociedade, porque a comunidade, a favela, ela não é ainda encarada como sociedade, ou uma parte da sociedade. Ela é uma coisa que está ali, ninguém sabe tratar direito, ora ela é comunidade, arrumar uns termos, né, melhorzinhos aí, politicamente corretos, mas no frigir dos ovos são os favelados. E onde é que tem bandido, onde tem a ponto .40, onde tem a metralhadora antiaérea, onde vende o tráfico e tal, é covil de bandido. É onde o bope pode subir com um caveirão, atirar para todo lado, se matar, a bala perdida saiu do bandido, e a coisa fica assim. Então, ali, isso que você tem que ter cuidado. Assim, não acredito que o Exército vai fazer. Não se tem, claro, essa ideia de que aquelas pessoas que estão ali fazem parte da sociedade. Então, quando se coloca a faixa do Lula, né, na comunidade, né, você falou o negócio do Marighella, e aqui na periferia de São Paulo também existe uma identificação maior com o PT, inclusive o Mano Brown, que é um rapper de grande sucesso aqui do Racionais MC. Ele, não sei se ele foi convocado, se teve um convite, assim, hoje se já fez efetivamente. O filme do Marighella, ele seria o Marighella. Então, isso é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você cria uma identidade do PT com as camadas mais pobres, isso aconteceu em Bauru. Esse foi o motivo daquela prisão dos oficiais de justiça lá de Bauru, porque um dos oficiais de justiça era candidato a vereador pelo PT, isso em 2012. Né? E a Polícia Militar, junto com o GAECO, se utilizou justamente disso. O fato do oficial de justiça, candidato do PT, estar indo nas comunidades carentes de Bauru, ali Ouro Verde e tal, que é onde ficam também as pessoas com conflito com a lei, né? Os traficantes ou viciados. Tinha uma questão lá da parada gay que o pessoal queria fazer lá em Bauru. O Bauru é muito conservador, tinha uma matança de travestis ali em razão disso, o pessoal era muito reacionário, morreu muito travesti na situação. Então, essa questão de associar o PT, as coisas de esquerda, as camadas mais pobres, as ditas espúrias, né, as pessoas ralé, né, para você passar isso de que está atrelada a bandido, porque favela é coisa de bandido, e a polícia combate o bandido, e o cidadão de bem não quer o bandido, e até que ponto o cara que mora na favela é ou não bandido, ou vai se tornar bandido,
Então, estão empurrando para a criminalização, inclusive o conceito social. E você viu também isso na questão das escolas de samba. Não só da Tuiuti, que foi feito um desfile histórico, mas mesmo a encomendada Beija-Flor, o pessoal lembrou que o Anísio, que é o patrono lá, que banca é bicheiro, já foi preso várias vezes e tal. Ou seja, que essas coisas do carnaval não se pode esquecer que é da ralé, que é das coisas espúrias. Não tem nobreza, entendeu? Então, assim, a crítica lá, o ganho político que foi a comunicação, pô, tudo bem, mas isso aí, gente, é alienação, isso é coisa feita por bandido, a escola de samba é feita nesse... Então, eles vão começando a desconstruir. E esse é o ponto. Quando o exército vai para lá, que você pensa que o comando vai pensar 2, 3 vezes, assim, sabe? Se você mandasse o comandante cercar, por exemplo, ali o Sheraton, ali no São Conrado, aí o comandante ia pensar 2, 3 vezes. Né? Você dá um tiro de canhão lá na suíte presidencial e tal. Agora, se ele fala assim, ó, cerca ali, tem um traficante lá no quadrante B, aqueles barraquinhos lá, ele não quer nem saber, ele mandava um tiro de obus lá, explodia. Então, né, existe essa dificuldade da gente filtrar. No Rio é pior, porque justamente o que você colocou você é do Rio, né? É que é uma situação que o pessoal não entende, que a periferia é dentro da parte nobre, não tem distinção. A periferia propriamente dita, onde fica Beija-Flor, por exemplo, que é lá em Nilópolis, né, Baixada Fluminense, né, que é um favelão horizontal, um lugar miserável, nem se envolve nessas questões, é um pouco esquecido. Para chegar em São Conrado, para tomar um banho de mar, vai levar aí, sei lá, 3, 4 horas de trem do Japeri, 33 lotado, né, que vai gente até no teto, está arriscando a tomar choque. Para chegar lá, ainda ter que levar comida, porque não tem dinheiro para pagar, porque uma água de coco é R$10, então o pessoal não tem poder aquisitivo para isso. E você vê que essa falta de identidade, ela não está só ligada a castas ou tal. Você vê o Neguinho da Beija-Flor. Ele fez um sambinha, né, bobo lá, passou no YouTube, sacaneando o Lula, né, que o Lula é bandido, que isso, que aquilo, que a Lava Jato está certo e tal. Sendo que o patrono dele, o cara que ele saiu abraçado, já foi preso, está condenado a 48 anos. É bicheira, embora faça shows, né, de festas mirabolantes aí no MAN, ali na Vieira Solta e tal, já teve, inclusive, uma intervenção cinematográfica, não lembro que ano que foi, a polícia descendo de helicóptero ali, o Diabel, parecia aquelas coisas do Missão Impossível, na cobertura dele ali em Copacabana. Ele sai abraçado com o Anísio e metendo pau no Lula, dizendo que o Moro está certo e tal. Quer dizer, então qual é a coerência disso? Não tem coerência, não tem lógica. E é isso que a gente tem que estar atento. Não dá para confiar em bom senso de ninguém nesse exato momento. A leitura que o pessoal está tendo é muito confusa. É exatamente como o enredo da Beija-Flor, o Frankenstein. Ninguém sabe, foi um monte de pedaços que foram juntando e criou um monstrengo. A gente não sabe como lidar com isso. Então, essa situação do Exército sitiando as favelas do Rio de Janeiro, vamos falar o português, claro, comunidade, não sei o que, é favela, pessoal pobre, é o pessoal mais humilde, que realmente está sentindo na pele R$100 o bujão de gás. Não vou nem falar de gasolina, que a maioria nem tem carro, porque o carro nem sobe o morro. O pessoal, quando usa, é trem para ir visitar os parentes de Santa Cruz, do Padre Miguel. Então, a realidade do pessoal, o que o pessoal está sofrendo? Quando a Dilma saiu, o gás era R$32, eu acho. Hoje está R$100. Triplicou. O salário não triplicou, o salário mínimo não triplicou. Então, para esse povo sofrido da favela, é que o bicho está pegando. Tá? E é o que está sentindo, já percebeu, né? Se sentiu à vontade de se manifestar em razão do desfile da Tuiuti. Isso é um mérito que ninguém vai tirar. Então, a preocupação das forças de opressão que tem esse compromisso de estar entregando patrimônio, está, né, dissolvendo aí o Brasil, ele está sitiando e, assim, a gente pensar no bom senso nesse exato momento é muita infantilidade. Eu acho que a gente tem que intensificar o trabalho, tá? Não dar trégua, como você falou aí,
O pessoal juntou esse material técnico na Lava Jato, já devia ter juntado. Eu falei isso desde do evento 934, lá em Curitiba ainda, né, quando estava na mão do Moro, que eu tinha um monte de coelho nessa cartola aí que mandaram de São Paulo para lá, que tinha que ver, se verificasse, ia ver que era furado, era forjado. Mas está sendo feito agora, bombardeia, não dá tempo, não dá trégua. Porque se você baixa a guarda, ele sente a vontade para se articular. Foi o que a gente comentou, acho que num domingo, no live, né? Eles não são bonequinhos, eles não ficam paradinhos, né? Eles vão sempre se movimentando. Vai lá. Ô, Rubens, sobre isso que você está falando aí, eu vou passar para o Rômulo depois. Quero falar o seguinte, olha, e nós temos informações, né, porque tem aí empregada doméstica de Moro, de Dallagnol, tem muita gente que informa a gente, você sabe, né, Rubens? O pessoal é contra eles, a gente só pediu assim, não bote veneno na comida, que a gente quer ele vivo pagando pelos crimes. Eu quero visitar, na mesma cela que Cunha está preso, talvez, né? Não, aí vai estar fácil para ele. Aí vai estar fácil. A prisão igual Cunha é a prisão do sonho. Cela 5 estrelas, inclusive o Papai Noel ligou para mim ontem, visitou. Não, é céu ao luar e as estrelas. Não é 5 estrelas. Pois é, então. Não, mas o Papai Noel ligou para mim ontem dizendo que visitou Cunha, que ele está bem, está limpando latrina lá com a escova de dente. Né? Tem também o Saci Pererê. Saci Pererê disse que jogou pôquer com ele, com Cabral, Papai Noel, foi uma festa danada no fim de semana. Bem, mas, Rubens, o que eu quero falar é o seguinte: Sérgio Moro é um bandido perigoso. E eu estou falando isso aí, realmente é muito sério, não estou brincando. Sérgio Moro é um bandido perigoso e ele está orientado pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos da América. Então, a estratégia de guerra que ele utiliza é atacar sempre. Mesmo quando ele está acuado, ele ataca, porque ele também tem o aparato da mídia, que não é menos corrupta e perigosa do que ele. Então, ele vai implementar, se não hoje, mas amanhã ou domingo já, novas ações, daquelas espetaculosas, com helicóptero e tal. Eles vão querer pegar até alguém do PSDB, porque a Anágua apareceu demais, ficou tão evidente que a quadrilha é do PSDB, a Lava Jato é um braço da quadrilha do PSDB, liderada pelo mafioso mó Fernando Henrique Cardoso, certo? E o Sérgio Moro vai querer pegar aí, pode sobrar para a filha de José Serra, certo? Pode sobrar para alguém que o Alckmin indique, por causa da briga interna em São Paulo, pelo poder no PSDB, por causa da indicação do nome de governador. Mas eu quero antecipar para você que acompanha o Duplo Expresso que vai haver um aprofundamento da Lava Jato. Vai querer pegar Disseu também, vai querer pegar... Talvez, Lula talvez não, porque o negócio aí, eles estão vendo que o negócio é muito mais sério do que eles estavam pensando. Graças à força do povo em Porto Alegre. Certo? E aí eu vou dar um crédito mesmo, o Tuiuti. Escola de Samba mostrou qual é o verdadeiro sentimento do povo. E eles não esperavam que o povo estivesse sabendo tanto. Não é? Você vai falar sobre isso daqui a pouco, Rubens. Então, tem já o lado de lá uma parte que quer se sair, e Rubens acredita que a Globo esteja querendo tirar o braço da seringa, vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas tem o Moro, que agora ele ficou numa situação, aquela situação, Rômulo, que eu alertei há 2 meses, aquela informação que eu recebi daquela fonte de inteligência, que, olha, Moro pode ser o próximo alvo, assim como foi o juiz do Supremo lá, na queda do avião. Certo? Pode ser para apagar. Moro é um arquivo vivo. Moro se submeteu a algo muito maior do que ele, a um jogo muito maior do que a inteligência dele permitiria que ele jogasse. Foi manipulado por serviço, até hoje é manipulado, está envaidecido. Observe que ele não para de ganhar prêmio, porque o pessoal percebeu que ele é movido pela vaidade, e essa cegueira vai fazer com que ele avance, mas vai dar o passo errado. Então, isso que o Rubens falou, de que nós não podemos parar agora, eu recomendo. Você que é militante, você que está realmente envolvido com essa luta
para a reparação da injustiça contra Lula, porque é a reparação da democracia, é a reparação da defesa da Petrobras e a reparação de muitas pessoas que são injustiçadas e que estão fora da mídia. Então você comece a pegar esses crimes que estão sendo divulgados e que estão comprovados, praticados pela Lava Jato e por Sérgio Moro, de falsificação de prova, obstrução de justiça, cerceamento de defesa, e ataque ele. Entre com processo contra Moro, entre com processo contra Lava Jato. Vamos mostrar que a sociedade brasileira também quer justiça, porque senão ele vai continuar atacando. Vou passar primeiro para o Rômulus. Rômulus, vamos tentar ser sintético, tá? No pensamento, para dar tempo para todo mundo falar. E depois eu volto para o Rubens. Vou ser mais sintético possível, que eu quero ouvir o Rubens. A gente teve uma conversa ontem longa, em que ele fez uma leitura muito interessante, que eu acho que todo mundo deveria ouvir, e heterodoxa, digamos, da questão da classificação final lá no Rio. Tem gente que não vai gostar do que ele vai dizer, Rubens, a questão da Tuiuti, mas eu acho que é pertinente. Eu acho que é pertinente e é interessante, e até o Wellington, para dar uma levantada, porque é o que eu estou falando, assim, a gente está se mexendo, a gente está muito melhor hoje do que nós estávamos em setembro do ano passado, agosto. A maré está mudando. Então, realmente, no desespero, eles vão tentar uma fuga para frente. É provável que você está falando, deles fazerem uma ofensiva desesperada para tentar conseguir um acordo melhor na saída de cena deles. A gente já vê que a grande mídia já vem fazendo essas críticas aí de auxílio moradia, a gente está vendo sinais. O Rubens tem uns outros sinais aí que ele vai falar interessantes, que a gente, por estar fora do Brasil, Wellington, a gente não sabe, mas ele vai falar umas coisas aí que, assim, não sinais soltos aí que parece que, né, a grande imprensa e a Globo estão já desembarcando, colocando sua distância com relação à juristocracia. E o Wellington, você falava que provavelmente eles vão, possivelmente, ou provavelmente até atrás da Dirceu. É verdade, a gente não pode esquecer que na sexta-feira passada prenderam sem nenhuma razão o irmão dele, e a expectativa lá em torno do ex-ministro é que realmente eles vão para cima dele depois diretamente. Então, é isso, porque eles sabem que José Dirceu é uma pessoa desgastada na imprensa, na opinião pública de classe média, por todo o massacre que ele sofreu aí desde o início do governo Lula, principalmente, até a saída dele do governo. Então, eles, quando estão em isso é uma prova do desespero. Eles têm, como o Rubens falou, de saco de maldade, eles sempre deixam ali o José Dirceu para usar politicamente, porque eles sabem disso. Então, quando eles estão ameaçados, eles lançam a mão do José Dirceu. E aí já usaram o irmão, provavelmente vão usar depois, mas não se enganem. Isso, e como o Wellington falou, se vier aí mais uma ofensiva, não é sinal de força, é sinal de fraqueza. Sinal de fraqueza. Ele está indo lá em Nova York ganhar prêmio, né, bancado pelos bancos. Enfim, é redundante, mas é o caso. Assim, financiado pelos bancos, mas é sinal de fraqueza. Os apoiadores dele, que são de fora, ainda estão aí tentando segurar, mas a própria elite brasileira, então a gente conversa com muitas pessoas, a elite política, até a elite econômica, tirando os Marinho, já realizou internamente que fez merda. Ele está vendo assim, não tem como sair disso sem o Lula. Então, por isso que eu estou falando dessa história de falar de plano B agora, é até bom fazer esse esclarecimento, ainda. Falar de plano B, tem muita gente nas redes sociais criticando a gente, dizendo que a gente pregou, quando a gente fala essa história de que não tem que ter plano B, eles inferem que a gente está defendendo boicote. Não, a gente está defendendo boicote, está defendendo que a gente vai forçar até o limite a candidatura Lula. E falar agora de plano B 6 meses antes, gente, candidatura é assim, automaticamente o vice, na impugnação do titular, ele segue com a campanha. Então, não tem que falar em plano B agora, se o vice que vai ser escolhido pelo partido, pelo Lula, se houver isso, que a gente vai lutar muito para não acontecer, automaticamente ele continua na campanha. Mas a gente vai iniciar a campanha, sim, com Lula na urna, no programa eleitoral, e a gente vai pagar para ver. Eles estão blefando, a gente vai pagar para ver. E aí, Wellington, eu vou ter que registrar um artigo que eu li com muita tristeza, do professor Vanderlei Guilherme, né, o nosso decano da ciência política brasileira, inclusive já foi respondido pelo ex-ministro Celso Amorim. Eu não entendi, já é o segundo artigo do Vanderlei Guilherme, que eu não entendo assim, as premissas, as conclusões. Ele veio falar que eleição sem Lula não é fraude, porque fraude é só fraudando a urna,
é só fraudando a contagem dos votos, é só colocando uma arma na cabeça do eleitor, aí sim é fraude. Agora, você tirar tá parecendo, Wellington, uma coisa meio atucanada, né? Aquela assim, que realmente, não vou falar golpe, não. Golpe é só se tiver tanque na rua. Se não tem tanque na rua, aí é interrupção da institucionalidade. Eu não sei se o professor Vanderlei Guilherme está andando muito lá pela USP, que começou com esse discurso meio atucanado. Mas claro que é fraude, ué, é eleição de carta marcada. Você tira a pessoa que lidera, ele fala, não, mas ele vai poder indicar um candidato. Mas transferência de voto não é assim. Não é assim que funciona, o professor sabe melhor do que ninguém. Ele é o decano da ciência política. Não? Então, assim, não estou entendendo. Ele parece que o Vanderlei Guilherme está nessa decomposição, de querendo... diz isso, Vanderlei Guilherme, que o Lula tem que lançar o plano B e tem que ser agora sim. Então, não sei se ele tem simpatia aí por alguém, né, do PT, tá querendo pegar o espólio do Lula, mas a gente não, aqui não tem essa não. A gente vai com o Lula até o fim, e a gente sabe que, no caso, tem a substituição automática pelo vice. A gente quer começar a campanha com Lula, para a população ver, como disse o senador Lindbergh, que está sendo feita a violência de retirá-lo. Então, não tem nada. A gente vai pagar para ver, vai fazer um impasse institucional, sim. A gente quer botar no carimbo do judiciário que foi ele que tirou o Lula da campanha eleitoral. Está ele lá meses na campanha e vai ser retirado. Então é isso, a gente vai fazer. Não vamos facilitar para eles, não. A gente vai até o fim. Isso foi a posição que o senador Lindbergh colocou. E aí, Wellington, só para completar e passar para o Rubens, que eu quero ouvir essa análise dele, teve gente também lá do PT, porque você sabe que o PT tem muitas facções internas, né? E aí o senador Lindbergh é de uma facção mais à esquerda, e aí o pessoal criticou, Wellington, aquela primeira pergunta que você fez quando ele esteve aqui, que você falou a questão da aliança, se era para ter aliança eleitoral ou não, e aí o pessoal entendeu que a nossa posição editorial era não ter aliança. Quem entendeu isso não vê muito programa, porque a gente defende aqui uma frente ampla, inclusive com setores de direita, de centro-direita, que sejam nacionalistas. A gente sempre falou que os arrependidos são muito bem-vindos da classe política e da sociedade, e confundiram duas coisas. Uma coisa é aliança eleitoral. A gente já é a favor até da aliança eleitoral. Outra coisa é a aliança para governar. Essa, então, não tem como, porque sem aliança não se governa. Essa sempre se falou aqui no programa. Então, é óbvio que a gente não é sectário, não acha que... A gente é contra essa coisa de política limpinha, eu não faço aliança, a gente sempre critica o pessoal por isso, então a gente aqui é a favor. O senador Lindbergh tem a posição de não fazer aliança eleitoral. Mas mesmo, alguém lembrava isso, ele fala duas coisas. Quando ele foi prefeito de Nova Iguaçu, que é uma cidade enorme, quem é do Rio conhece, uma cidade muito grande, evidentemente que ele fez aliança para governar. Você ganha o executivo, mas no legislativo você tem que compor para fazer a maioria. Então, mesmo o senador Lindbergh, na prática política dele, entende a importância de alianças para governar. Ele se pronunciou aqui contrário à aliança eleitoral, uma posição dele que a gente tem que respeitar. E a gente fez essa pergunta, você falou assim, mas foi uma decisão editorial fazer isso como primeira pergunta. A gente fez porque essa é a pergunta que mais as bases fazem. O nosso entendimento de que tem que aliar, tem que estar arrependido, a gente acredita nele, mas é minoritário, vamos admitir. A base ainda está muito magoada com o trauma, com a traição. Então, eles não querem nem ouvir falar de PMDB, dos partidos que votaram, mas a gente tem, em respeito a eles, fazer essa pergunta. O senador é uma pessoa que está em linha com esse sentimento, mas não é a nossa posição. E a gente aqui... Romulo, diga. Rapidinho aí, só para lhe falar o seguinte, olha, como você colocou, foi a pergunta que mais nos chegou. Aí, se a gente não faz interatividade, viu, Rubens? Aí reclamam que a gente é ditador. Aí a gente pega a pergunta, que foi a pergunta feita em maior número, e coloca para um senador da República, porque a gente tinha certeza qual seria a resposta dele, e que já estaria dentro daquilo que a gente pensa e faz. Aí a gente é criticado porque colocou a pergunta primeiro. Então é o seguinte, a pessoa não assistiu sequer o programa. Nem o programa, não é que não assistiu a gente antes. Quando nós entrevistamos Lindbergh Farias aqui, Rômulus, a primeira vez que ele estava com pressa, que a gente arrancou ele lá, o Samuel arrancou ele lá em Brasília da plenária e tal, ele ficou ali, só um pedaço da cabeça dele falando, e você falou assim, olha, nós somos candidatura Lula de A a Z, não tem plano A, B, C, o plano de A a Z do Duplo Expresso é a candidatura do Lula. Tá claro isso agora para você? Precisa desenhar, fazer um recorte aqui. Então, como a gente faz na gravação do Drops, tá, Rômulus? 3, 2, 1, gravando. O Duplo Expresso tem como meta eleitoral Lula de A a Z.
Para a gente não existe outro plano. Todo o alfabeto do Duplo Expresso inclui Lula na cabeça da pule. Faça esse recorte, distribua este vídeo por toda a rede social. Esta é a nossa opinião. Um grande abraço e um bom dia. Pronto, Ron, já gravei. Agora vou voltar para a gente passar para o Rubens depois. Não, para o Rubens. Eu quero ouvir o Rubens agora. E só dizendo, isso não se traduz, quem falar, você está falando isso, e essa pessoa está meio derrotista, ué. Então, eles falam, é certo que o Lula vai ser cassado, então falar isso equivale a falar em boicote eleitoral. Olha, desculpa, se vocês já desistiram, a gente não desiste, não. A gente é Lula de A a Z, e a gente vai fazer acontecer. A gente vai lutar até o fim. Então, esse pessoal aí que está falando, tem que fazer já plano B agora, professor Vanderlei Guilherme, eu acho assim, na intelectualidade brasileira, tem muita simpatia, né, pelo bom moço lá de São Paulo, ex-prefeito Fernando Haddad. E aí a gente está vendo essas movimentações, Bresser Pereira, agora, para mim, implicitamente ficou parecendo que o professor Vanderlei Guilherme também está nessa, mas eu queria dizer que até internamente no PT, aliás, é muito ativo nas redes sociais essa base do Fernando Haddad, então parece que ela é sobre-representada nas redes sociais, então parece que ele tem um apoio maior do que efetivamente ele tem, mas como a gente sabe, né, Wellington, as bases sociais do partido, e até mesmo internamente, ele não é da nomenclatura do partido, não é, assim, internamente no PT, ele não tem respaldo, então esse pessoal está meio que assim, tentando ganhar no grito, essa coisa, não, Lula desiste logo que você ser cassado, indica o Haddad. Não, ele não tem respaldo dentro do partido. As bases não se identificam com o Haddad, com a maneira que ele governou. Não é só o background social dele, não se identificam com a maneira déspota esclarecido, digamos, não déspota, não foi um déspota, mas assim, se comporta como um iluminado. Ele é muito bom tecnicamente, mas como liderança política, ele precisa amadurecer ainda, e parece que a experiência em São Paulo, para alguns, não deixou isso ainda claro. A pessoa que na cidade, da onde vem aquele ethos dele, o espiano, o cara bacana, não sei o quê, ele não conseguiu se vender, lá. Ele foi eleito, Wellington, em 2012, pelo Lula e pelo João Santana. Foi eleito pelo Lula e pelo João Santana, o marqueteiro. Chegou em 2016, não tinha mais João Santana, e não tinha Lula, que estava sob ataque da Lava Jato. Ele teve 14% dos votos. Aí vão falar, mas ele foi massacrado pela mídia desde o primeiro dia. Ué, vai ser diferente no governo federal? Vai ser muito pior. Então, me desculpa, não conseguiu. A gente precisa, para a candidatura, nossa, a gente precisa de uma pessoa que ultrapasse esse bloqueio e o massacre midiático. O presidente Lula faz isso com perfeição. Então, por isso que a gente sabe que não basta você falar quem o Lula indicar vai ganhar. Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre esse percentual de transferência de voto, e eu acho, inclusive, Wellington, que essas pesquisas que saem aí dando que o Lula transferia voto, o candidato que ele indicar já está automaticamente no segundo turno. Eu nunca acreditei, Wellington, que a esquerda brasileira, que é tão crítica das pesquisas, passasse a pautar a sua estratégia em pesquisa eleitoral, porque é muito contraditório. Como é que eles falam que mais da metade da população brasileira quer ver o Lula preso, próximo outro número, mas, ao mesmo tempo, o candidato dele já está no segundo turno e pode ganhar? Me parece que eles inflam o potencial de... Eles falam, o número de votos do Lula, não. O número de votos do Lula é ainda maior do que aparece, no Lula. Mas esse da transferência, me parece que eles dão uma inflada, que essa é a mensagem que eu leio. Eles querem ele preso, não querem que ele concorra, e o candidato dele vai ao segundo turno. Então, fala assim, então vamos passar todo mundo para o plano B. Parece que esse é o objetivo nessas mensagens contraditórias, essas aparentemente contraditórias que essas pesquisas dão. Então, por isso que a gente não vai cair nessa. Essa transferência não é tão simples, e a gente sabe que só o Lula pode, mesmo que ganhasse o tal do plano B, ele não vai governar, ele não tem a capacidade do Lula de negociar, não tem a capacidade do Lula de ultrapassar o bloqueio e o massacre midiático, falar diretamente ao povão, não tem carisma. O Lula é um carismático, né? O carisma tocou ele. Então, assim, a gente quer o Lula não para ganhar, a gente quer o Lula para governar. Lembra de 2015, que aconteceu com a Dilma Rousseff? A gente não quer isso de novo, a gente quer uma pessoa que entre e governe, vai ser uma situação muito difícil. A gente não está em 2002, que era, né, economia, né, depois de 2002, grande conciliação, todo mundo ganha. Não. Agora é para resolver o conflito distributivo. A gente perdeu, sim, e vai ter que decidir agora quem paga a conta. Aquele lá dos fiéis que não vão pagar o pato, a gente vai ter que fazer eles pagarem, porque alguém vai ter que pagar. Eles, nesse governo do golpe, colocaram tudo nas costas do pobre. A gente vai mudar esse ponteiro e colocar eles pagando, colocar aí tributação sobre dividendos e lucros, colocar maior progressividade na tributação de renda. Então, essas coisas. A gente precisa de alguém que tenha a força, a destreza, a habilidade de negociação, de comunicação,
para levar a luta lá. Não adianta só ganhar a eleição. E eu tenho, mesmo assim, tenho muita dúvida de que eles deram um golpe e vão inabilitar o Lula como se fosse um problema pessoal para deixar esse plano B fofinho ganhar. Não, não é. O problema é o programa, não é a pessoa do Lula. Então, não fecha, esse plano dessas pessoas não fecha. Isso, e agora eu queria ouvir o Wellington, o Rubens, porque o que o Rubens vai falar está muito em linha com isso. A própria direita já está achando também que a hora é Lula. Então, a gente na base vai começar a jogar o Lula fora, quando a própria direita está vendo que só o Lula pode resolver a confusão. Agora é a hora de ir para o pau, não tem nada de plano B 6 meses antes. Essa é a mensagem. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso, programa que vai ao ar de 6 da manhã às 7h30. Pode passar agora do horário, tranquilamente, sem estresse. Mas a gente está tentando concluir às 7h30 para que fique mais fácil para quem gosta de assistir fora do horário, não consegue acordar cedo, no Nordeste, por exemplo, não tem horário de verão, nem todo mundo tem a força da Dri Bezerra, né? Tem outras pessoas lá do Nordeste que sempre estão aqui acompanhando com a gente ao vivo, e que ficam falando que não tem horário de verão, bota o relógio para 4 da madrugada para assistir, e a gente é muito grato por isso. Mas o Romulo falou que ia falar rapidinho, porque queria ouvir o Rubens. Imagine se não quisesse, viu, Rubens? Agora, Rubens, que papo é esse de que a Globo e a direita está se rendendo aos encantos de Lula e vendo Lula como a grande força? Eu soube até que você andou assistindo novela, virou noveleiro e tal. Diga aí, conte essa história aí. Então, a gente precisa se contextualizar, né, para poder entender como é que a gente chega a certas conclusões. Se você passa a ideia, né, muito rápido assim, sem um contexto prévio, como é que você concluiu isso? A pessoa pode ficar meio... Né, a proposta nossa aqui, pelo menos da sexta-feira, dentre todos os comentaristas, o pessoal pega mais um nicho e vai explorando isso aí, vai trabalhando nesse nicho onde ele é comentarista. A proposta da sexta-feira é sempre trazer uma visão pragmática do direito, né, da advocacia, do exercício da advocacia, né, e como é que isso pode estar contribuindo na construção, né, no aprimoramento do discurso e da postura de quem está engajado na causa de reconstrução da democracia. Então, a partir do momento que a gente começou a trabalhar, né, com essas mídias, com o WhatsApp, com esse Messenger, o pessoal falando no Facebook, muitas pessoas vem me trazendo farto material, assim, coisa muito boa mesmo, né? E eu tenho casos concretos, né? Por exemplo, o Romulo estava falando dessa situação de o PT tem facção, que é assim, que é assado e tal. Quando ele saiu daqui, esse termo facção em partido, ele tinha uma conotação. Hoje, no Brasil, em razão das organizações criminosas, esse termo facção, ele ficou... É isso que eu estou falando, negócio da comunidade, da favela e tal. Eles vão capturando e vão tentando criminalizar, né? E você usa um instituto que tradicionalmente era utilizado, sem se aperceber que a máquina pegou esses elementos de linguagem e tal e foi aproximando do que não é certo. Então, para você ficar com um discurso, aí a pessoa, por exemplo, que não está enquadrada, alguém pega um trecho desse do vídeo, o cara está falando facção do PT, então é criminoso mesmo e tal. Então, porque o que a gente usava lá atrás, né, era o primeiro termo, era ala, né? Isso, inclusive, foi a primeira vez que eu quase me aproximei do PT. Tinha um movimento lá na Faculdade de Filosofia, no IFIX, aí no Lago São Francisco, no centro do Rio, que era da Convergência Socialista, até em torno do Chomsky, né, que estava fazendo um trabalho naquela época, tinha aquela questão lá de Timor-Leste e tal. E aí essa Convergência Socialista era considerada uma ala do PT, ou seria uma ala do PT e tal. A gente não chegou a se filiar, não acontecia, mas eu tinha, né, estava começando ali e tal. E aí tinha a ala xiita, que era... isso existia, né? Aquela pessoa que ia ganhar, não fazer revolução, porque tinha o negócio do golpe, aquela coisa toda e tal, e não entregava, e mataram o Tancredo, não mataram. Então, inclusive, aí depois essas alas até se distanciaram. Então, eu recomendo a gente voltar a usar aqueles termos da década de 80 da ala. A ala mais conservadora do PT, a ala mais não sei o que do PMDB, a ala mais isso, a ala... porque a facção, infelizmente,
a máquina se apropriou desse termo, né, e criminalizou, né? Inclusive, o primeiro comando da capital, o PCC, dentro das prisões, ele é chamado de partido pelos integrantes. Pô, eu sou do partido e tal, justamente para criminalizar, porque se associa, inclusive esse é o movimento paulista, né? Enquanto você tem o Morro DC no Rio, você tem o Salve Geral em São Paulo, como aconteceu em 2006. Foi uma situação que o Serra saiu para ser candidato e deixou o Lembo. O Lembo não sabia bem como é que era a situação, caiu de paraquedas na administração, acabou trazendo a revelia, né, o Marcola para a capital, para o DEIC, e aí foi o salve geral, né? Foi várias mortes, incêndio de ônibus e tal. Não sei se vocês lembram desse caso. O São Paulo ficou... Inclusive, o Chico Pinheiro, quando estava entrevistou o Lembo, né, com o Lembo tentando apaziguar as coisas, e ele falou assim, não, a cidade está sob controle. O Chico falou, está sob controle de quem, o prefeito? Porque está tudo pegando fogo aí, eles tinham dominado tudo, né? Então, essas classes menos favorecidas, que estão em conflito e tal, elas já entenderam a mensagem por diversos meios, né? Esse aqui é um canal, né? Ele tem uma certa linguagem, a gente procura popularizar e tal, mas a gente sabe que tem uma distância, né? Então a gente tem esperança de que a gente forneça aqui os elementos para que esses nossos interlocutores, o pessoal que está nos acompanhando aí, consigam absorver, né, essa munição, né, esses artefatos, né, de linguagem, e consigam traduzir isso para o seu meio, e assim a gente fazer um grande trabalho aí de reconstrução nacional. Então chega muita coisa, né? A questão do descarte do Moro, né? Teve um ouvinte nosso aí que mandou um texto, né, que queria que a gente falasse aqui. O pessoal coloca na linguagem popular, a gente tenta ver um jeito, né, de colocar isso de uma forma mais elegante, mas realmente é muito atraente, né? O título era O Bunda pela Bunda, que era a substituição do Moro pela Anitta, lá em Harvard. Porque a Anitta que está fazendo sucesso, né, com as músicas dela, está cantando em espanhol, está cantando, fazendo aquelas músicas mais dançantes, e no lugar do Moro, que tradicionalmente ia para Harvard, né, nesse evento do Brasil, né, foi a Anitta, né? Então, foi trocado, né? Na visão dele, é um bunda, né? E foi trocado pela bunda, que é a Anitta, né? O pessoal fica, né, se referindo sempre dela desse jeito, mas o fato é que ela está fazendo muito sucesso, ela tá, como está a Beyoncé, enfim, várias cantoras aí, dançarinas, ela está se dando bem, e acho que em razão disso que chamaram, e realmente acho que o Moro, por essa questão do pré-sal, do desmonte, e a Shell veio comprar, então já está meio que na cara, né, o FBI aqui, a CIA, né, o embaixador falando isso, não é qualquer um, né, então o embaixador sabe o que está falando, a gente aqui denunciando e tal, então acho que essa situação está meio desconfortável, já estão querendo se afastar um pouco, porque o americano ele usa e descarta, né, o interessante é para eles lá, como o Trump colocou, bem claro, né, Estados Unidos em primeiro lugar, e eu espero que os países agem da mesma forma, mas para mim é os Estados Unidos. Ele está errado? Não está errado. Ele é presidente dos Estados Unidos, ele tem que ver o lado dos Estados Unidos. Agora, se você tem gente aqui, né, se comportando como vira-lata, como uma pessoa sem princípios e está lá, né, entregando e tal, é lamentável. Né? Cada um, como diz o americano, I'm so sorry. Né? Então, cada um com seus problemas. Então, vamos lá. Essa questão da leitura que o pessoal está achando assim, muito curioso. Eu tenho um caso concreto de uma mãe, né? A criança sofreu uma violência sexual e tal. O suspeito é uma pessoa muito influente, né, no meio, né, tem lá N ligações com uma orla de juízes, né, e promotores. Né. Esses juízes e promotores dessa localidade já têm um histórico, né, de corrupção, inclusive teve uma denúncia de corrupção da própria magistratura, o próprio juiz é que denunciou a corrupção dos colegas juízes. E aí toda uma dificuldade. Então passou a haver um complô, né, ali na região de todas as instituições.
né, da polícia, da saúde, que estava fazendo a perícia e tal. E ela me falou nessa rede social: olha, você viu o caso da Clara? É igual o meu caso. Aí eu falei: bom, quem é Clara? Eu não sabia quem era Clara. Aí ela foi me explicando: Clara é a personagem da novela das 8, lá do outro lado do paraíso. Estamos falando só de paraíso, né? O paraíso do Tuiuti, o outro lado do paraíso, e a Globo, né? Está ali na coisa. E aí você tem essa disponibilidade de ver os capítulos, né, da Globo e tal, Globoplay. Né? E eu assisti. Aí eu achei interessante. Nesse negócio da Clara, ela sofreu lá, ela sofreu esse complô, né? As pessoas sabotaram a vida dela, né? Se uniram, porque o filho é herdeiro de uma mina de esmeraldas, né? Então a madrasta, eu acho, a sogra, sei lá, queria se apropriar, que é a Marieta Severo, que interpreta, e aí forjou uma interdição, né? E a interdição foi gerada justamente numa sabotagem quando ela foi na polícia daquele que estava apanhando o marido. É muito parecido, né, com o caso dela. Ela foi à polícia pedir socorro, a polícia era malcomunada com esses grupos econômicos, ela não só não socorreu a vítima, mulher, né, e a criança que estava lá, estava sofrendo violência, como ainda forjou um laudo médico, também malcomunado, médico também era malcomunado lá com a classe social, para interditá-la. Daquele documento, o pessoal viu, inclusive, uma possibilidade maior, né, de tirá-la do jogo completamente. Não só não fazer a queixa contra o marido lá que espancava e tal, que era violento, como se apropriar. Interditando, ela perdia o poder sobre o menor e tal, a guarda do menor passaria para outra pessoa, né, no caso, a sogra, né, e aí ela teria domínio sobre a mina de esmeralda. E aí, o Poder Judiciário, né, o juiz corrupto, e assim, não é entre linhas, não. Ele fala na novela: olha, vai chegar a mala de dinheiro, a gente vai poder fazer aquele cruzeiro dos sonhos, e a mulher sabendo toda a corrupção. É mesmo, meu bem? Então, dessa vez, vamos lavar a égua e tal, e tudo ali. A mulher do juiz também participa, né, nas outras jogadas e tal. Como sempre, você tem um ponto de contraposição: o filho do juiz é um delegado honesto, né, que é rival do delegado desonesto, que participou da fraude. O que isso, para mim, soou? Olha só, essa é uma novela da Globo, né? E a Globo colocando, quer dizer, rasgando, né, o véu da magistratura, rasgando a toga da magistratura, colocando de uma forma crua, assim, bem grosseira mesmo, sem entrelinhas. Isso me chamou muito a atenção. Logicamente, eu entendi que ela, né, achou que, de repente, eu podia juntar o enredo da novela da Globo e juntar no processo e isso auxiliar de alguma forma. Mas a coisa não funciona. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Que a gente está contando também a história do Rio, então... enfim. Mas isso me colocou numa perspectiva diferente. Aí aconteceu essa situação do Tuiuti, que foi surpreendente. A gente estava até num trabalho lá no grupo e tal, e aí eu vi isso aí, eu vi o silêncio dos narradores, e mais que o silêncio, o narrador, quando via a carteira de trabalho, que é o último carro alegórico, tinha uma carteira de trabalho grande na traseira do carro alegórico, né? E ela indo embora, quer dizer, virou folclore, né? Virou lenda e tal. E ele soltou, assim, inconscientemente: puxa, né? Foi embora e eu nunca tive carteira assinada. E ele é comentarista da Globo. Eu nunca teve. E ele acabou desabafando ali na hora, de modo espontâneo, né? Ele é um cara muito engraçado. Ele até quando estava na apuração, ele estava parecendo assim, um tipo do Elton John, com um terno colorido, tal, um óculos, tupete e tal. É uma figura bem interessante. E na apuração me chamou a atenção mais uma vez, porque a gente comentou que, né, poxa, o Tuiuti pode ser rebaixado, vai sofrer retaliação, porque foi uma surpresa, né? Ou seja, nos treinos aqueles carros não foram levados. Isso foi um elemento surpresa mesmo. No enredo não fica claro que aquilo ali ia acontecer. Porque samba enredo de escravidão, de não sei o quê, já teve, sei lá, uns 1000 sambas isso aí, no enredo nesse tempo. Mas ele ter colocado essa transformação e a manipulação das manifestações como um segmento, né, ou uma recolonização, uma volta à escravidão, isso foi uma coisa assim, olha, ele
teve uma capacidade de comunicação e expressão ali fantástica, né? E o figurino da mãozinha, né, em cima do fantoche com a panela e vestido de pato, ele sintetizou tudo ali, foi um negócio fantástico, né? Aí o vampiro, né, que tem o cabelo lá, que também tem um detalhe dos brancos assim do lado, parece chifre, né? Enfim, foi muito bem feito. Mas a gente imaginou que ela sofreu uma série de retaliações, ela vai ser rebaixada, que ia acontecer isso, que até brincou que a próxima operação Lava Jato ia ser a Operação Cabrocha, para investigar a Tuiuti, tá. E o que acontece? Uma apuração suada, uma coisa muito técnica e tal, a Tuiuti fica vice-campeã por 1/10. Ou seja, ela quase ganha o carnaval. Aí qual é a leitura que eu tive disso? Junto com essa história da Clara, né, o juiz ladrão, aquela coisa toda que ele está colocando ali, eu entendi que a Globo percebeu que ela está sozinha, ela está à deriva. A Globo e, assim, praticamente todos os empresários brasileiros. É o empresariado brasileiro, já percebeu isso. A partir do que está acontecendo com a Petrobras, com a Odebrecht, com as empresas de infraestrutura. Que esse desmonte que os Estados Unidos está impondo aqui no Brasil, ele não ia ser uma coisa de parceria, mas ele ia ser como um bom e velho estilo Yankee, como uma praga de gafanhoto, que não vai sobrar nada. Se implantar alguma coisa aqui para substituir, vão ser empresas de lá ou empresas multinacionais, né? De capital não tem nacionalidade, né? Pode ser uma empresa israelense, sei lá, pode ser empresa chinesa, pode ser até empresa russa, né? Que vai tomar conta daqui. E não vão ser os empresários brasileiros, incluindo os irmãos Marinho. E não é difícil você ter essa leitura, por quê? Seria difícil para a Globo manipular o resultado de modo a Tuiuti ser rebaixada, por exemplo, já no histórico problemático que ela teve do ano passado, de um problema com o carro alegórico, né, que teve um acidente que até envolveu uma jornalista. A gente nem sabe por que a empresa que contratava a jornalista parece que não fez CAT, não sei. Eu não teria dificuldade nenhuma de fazer isso. Mas, ao contrário, ela não poderia ser campeã porque a gente já sabia desde agosto do ano passado que a Beija-Flor tinha a missão, né, de levar o recado, né, mais em razão do Crivella ter cortado as verbas e tal, ter feito uma espécie de sabotagem por uma questão religiosa, e Carnaval do Demônio, aquela coisa de essas igrejas que se intitulam cristãs, né? Você não vê nada de Cristo falando coisas desse tipo, mas eles dão uma conotação dessa forma. Então, desde agosto do ano passado, a gente já sabia que a Beija-Flor tinha essa missão e que ela seria, né, pelo menos a finalista, ou se não a campeã, em razão dessa missão, né, dessa aproximação. Roberto Carlos saiu abraçado com a Anísio. O Roberto Carlos que falou que tem que combater a corrupção, que defendeu o Moro e tal, ele saiu abraçado com a Anísio, bicheiro, 48 anos de condenação e tal. Então você vê que é o Frankenstein realmente, como é o enredo da Beija-Flor. A leitura desse vice-campeonato da Tuiuti é que a Globo não estava esperando da Tuiuti, mas ela gostou. Ela gostou do que aconteceu. Porque ela está mostrando, ela chamou o povo, conseguiu falar a linguagem do povo, tá certo? Que parte daqueles ratos que estavam lá com a mala no desfile da Beija-Flor, que antes da Tuiuti, aqueles ratos seriam somente os parlamentares. Depois da Tuiuti, mais esse negócio do auxílio moradia, mais a novela da Globo, aqueles ratos também são os juízes, desembargadores, que estão comendo dinheiro do povo, estão com a mala. Então a coisa já mudou. E você pensa, né, naquela máxima do Brizola, se a Globo é a favor, eu sou contra, papapá e tal. Realmente, a Globo, né, teve um papel na ditadura, sempre vai ter esse papel, ela tem compromissos com o mercado financeiro, não dá para você dizer. Que é o que a gente sempre falou com o Rômulo aqui. Né? Tem um amigo e tem um aliado. Né? Você imaginar uma aliança de propósito transitória com a Globo, né, para esse momento específico e com essas causas específicas, né? Isso é uma aliança, não é
amizade e tal, né? Que você vai tomar banho quente, vai tomar cerveja com... Não é isso. Não dá. Como foi bem colocado, andar de cima não conversa com andar de baixo. Só que nós temos hoje um adversário em comum, que é o Império Anglicano, que não é o PSDB, não é o PMDB, como tem essa leitura, que o Moro é o cara do PSDB e tal. O Moro, né, o pai dele parece que fundou lá o PSDB e tal, mas ele está a serviço do Império Anglicano. O Império Anglicano descarta o PSDB ontem, não está nem aí para Tucano, para não sei o quê, para Alckmin, para ninguém. Eles não são pessoas assim que disseram que vieram, né? Então, o americano ele tem essa coisa bem clara, só se estabelece quem pode. E isso os tucanos estão muito longe, não fizeram nada para isso aí. Ao contrário, são entreguistas, são pessoas incipientes, né? São políticos fracos. Então, nunca vai entrar em critério de merecimento, né? Nisso aí vem uma Anitta e leva. Porque dentro da proposta dela ela é boa. Ela faz a música legal, está no hit parade de Nova York, legal. Então é isso aí, vendeu, deu dinheiro, joia. Então está dentro. O americano tem um discurso muito simples, muito claro. Se a gente conseguir pegar esse gancho, entender dessa forma, eu posso também estar viajando, né? Posso estar tendo uma interpretação dos sonhos, né? De você imaginar uma coalizão de todas as forças aqui no Brasil para sobreviver. Entender que a gente se meteu numa enrascada. Porque a coisa começou de um jeito, né? O Temer, o pessoal do PMDB, viu a oportunidade, né? Foram oportunistas, né? E aí conspiraram para poder pegar e tal, achando que poderiam protagonizar a partir daquele ponto. A partir das denúncias em cima do próprio pessoal do PMDB, né? Aquela interceptação telefônica histórica do Jucá, né? O Aécio vai ser o primeiro a ser comido, como de fato, né? Foi o primeiro senador fora do PT a ser colocado lá. A gente até fez uma intervenção lá no Senado para que ele não fosse afastado, não tivesse mandato cassado nos moldes do STF, né? Porque quem tem que caçar mandato de senador são senadores. Se você delega isso, que veja bem, aquele papel está até lá no site do Provítimas. Eu até queria colocar aquele outro papel lá também do Bolsonaro, o pessoal ficou, pô, e tal, mas tudo tem um propósito. Não é a pessoa, é a instituição. Rubens, desculpa interromper. Fala do Bolsonaro, sim, porque eu concordo com o que você vai falar. Inclusive, vai ter impacto eleitoral, provavelmente, se ele crescer muito. Só mencione isso brevemente. Então, porque assim como nós fizemos uma defesa, entre aspas, para o Aécio, no Senado, nós fizemos uma defesa, entre aspas, para o Bolsonaro, naquela questão que ele está respondendo àquela ação que foi iniciada lá, naquela discussão da Maria do Rosário, que ele é estuprador, não sei o que e tal. A gente teve uma discussão, o Bolsonaro é fascista, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele pode ser o que for. Só que, assim, as pessoas que elegeram ele, veja bem, pessoal, nós estamos numa democracia, nós não estamos numa ideocracia, é só o ideal é que vai para a pessoa pode votar. Democracia, o que é? Você tem pessoas votam, aquele que tem a quantidade de votos, ele ocupa uma cadeira. Isso é democracia. Você tem que respeitar as diferenças, por mais esquisitas que elas pareçam. O Bolsonaro, quando vai lá, acho que foi o momento que eu mais me chateei com ele, foi no dia do impeachment, que foi um dia horrível, mas ele conseguiu deixar pior quando ele ainda falou do Ustra, né? Ele fez questão de, além de votar no impeachment, ele fazer homenagem ao Ustra, né? Mas mesmo nesse caso, o pessoal, o Ustra condenado em tribunal internacional, o pessoal diz, ele não foi condenado. Eu juntei uma coletânea, está no meu Face, eu peguei alguns que não estão em segredo de justiça, porque as vítimas também querem se preservar, então, alguns processos que não estão em segredo de justiça, eu coloquei a sentença de condenação do Ustra. Ele foi condenado, sim, por tortura. Então, não é que teoria da conspiração, isso não aconteceu e tal, não, aconteceu. O próprio Bolsonaro afirma que aconteceu, mas ele justifica. Ele justifica porque ele é maluco? Não, ele justifica porque, por exemplo, os Estados Unidos, que todo mundo adora, né, que o próprio pessoal aí da Disneylândia adora, os Estados Unidos defende a tortura em estados excepcionais, né, até corriqueiros. Tanto é que tem Guantánamo. Além de outras prisões secretas aí que ninguém sabe. Ele pega o cara, vai lá, tortura o tempo todo, até falar. Então, o Bolsonaro ele traz parte dessa legislação
anglicana para aplicar aqui, né? Simpatiza. Ah, Bolsonaro simpatiza. Pô, o Moro também simpatiza, o Moro aplica. Tá aplicando, está condenando o Lula, com base na legislação americana, com jurisprudência americana, favorecendo os americanos. Eu ainda coloquei isso no Amigos Curi. Lá em Nova York, pô, estão só esperando para faturar 10 bilhões. Mas é que já não correu isso lá, você não seguiu para frente. Então, ele representa uma parcela da sociedade que quer exatamente o que ele está falando. O pessoal não está iludido, não. Vocês estão achando que o cara está iludindo. Não está iludindo. As pessoas querem isso. Inclusive, querem essa coisa de metralhar a Rocinha. Isso é coisa muito antiga. Quando estava na Marinha, teve uma discussão brava do Newton Cruz com o Martino da Fonseca, que era o almirante e também foi chefe da EFA, do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele tinha um plano de bombardear a Baía de Guanabara, bombardear as encostas do morro. Ele bateu um sinal de alerta e tal, quem não evacuasse o morro ia ser tudo bombardeado, ele ia botar zero. Porque ele já tinha percebido que o problema era a periferia dentro do centro. Que isso é que não ia ter fim. Então, isso lá no começo, década de 80, gente. Então, essa história de genocídio, de faxina étnica, ela já está no Brasil, estado latente, há muito tempo. Então, quando se defende uma história dessa, lá no Congresso, que é o Bolsonaro vai lá, né, como parlamentar, não estou defendendo as ideias dele, não. Estou dizendo o seguinte, ele foi eleito. E foi eleito com uma quantidade razoável de votos, hein? Em termos de Rio de Janeiro, muito expressiva. É um estado menor que São Paulo. 600 mil votos é muito voto. Para Rio de Janeiro é muito voto. Então, muita gente pensa desse jeito. Por quê? Porque entende que o problema do estado do Rio de Janeiro são aquelas pessoas que estão excluídas do meio social. Ou seja, a exclusão social não é o problema. O problema é que ele está excluído. Então, se você... eu já escutei essa piadinha várias vezes. Assim, a gente trabalha com polícia, né? O pessoal vai lá reclamar que morreu não sei quantos e tal. E o comandante satiriza. Não, é um jeito de acabar com a pobreza. Porque realmente, se você matar todos os pobres, não tem mais pobreza. Então, é um método. O péssimo, mas é um método. Então, quando ele defende esse tipo de coisa lá no Congresso, vocês imaginem, se você tem vários parlamentares pensando igual, que desavisados, que ficam comprando essas histórias assim, não analisam o problema na raiz, vão desenvolvendo raciocínio, entendendo as coisas, vendo as variantes e buscando soluções efetivas, né? E com um pouco mais de clareza, né? Aí você compra um discurso fácil de subir o morro, de matar, de fazer, de acontecer e tal. E que isso vai ser uma solução, porque lá está dominado. Você tem vários parlamentares compactuando com isso. Os vários parlamentares podem ser instados, por exemplo, a aprovar um projeto de lei para revogar o Pacto de São José, entendeu? Para revogar alguma lei de direitos humanos, para revogar a Lei Maria da Penha, como é uma das propostas da extrema-direita, né? Porque a mulher enche muito o saco, está negócio de feminismo, não sei o quê, está passando os limites, então tem que dar um freio, né? Então, nesse contexto, o pessoal tem que entender a diferença entre uma proposta ruim e o exercício de parlamentar. Se você ataca a proposta ruim, legal. Essa é a ideia. Você tem que atacar a proposta ruim e mostrar, olha, essa proposta não é boa. Tem proposta melhor para você resolver esse problema. Talvez você gaste um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro, mas o resultado vai ser melhor. Agora, quando você ataca o parlamentar, você quer tirar o mandato dele, né, com uma ação judicial no STF e tal, você está dando a legitimidade para o STF invadir o legislativo. E quem está fazendo isso? O próprio PT, por exemplo, nesse caso do Bolsonaro. Em vez de atacar a proposta do Bolsonaro, de várias outras pessoas de direita, vai atacar a pessoa, o parlamentar, que foi eleito. Isso é um erro. Porque do mesmo jeito que você tem gente de esquerda que acha horrível, tem um pessoal de direita também que acha horrível, então você fica no mesmo patamar, sem diferença. No frigir dos ovos não tem diferença. Se você ataca o parlamentar e você não ataca a ideia, qual vai ser a diferença? Então, se uma ideia socialista atacando uma ideia curta, né, de extrema-direita, de uma solução rápida, gente, é muito fácil. A gente é treinar para teorizar, para hipotetizar, trazer vários exemplos da Europa, né? Quer dizer, você tem farto material. Para que você vai cair no maniqueísmo de você atacar o indivíduo?
porque o indivíduo é isso, o indivíduo é aquilo, o fulano é fascista e tal. Cara, ele defende um ponto de vista de uma parcela da sociedade. Para você evitar que essa mentalidade se amplie e seja cada vez mais aceitada por uma parcela crescente da sociedade, você tem que atacar a ideia. Assim, a ideia que ele está colocando, poxa, tá, vamos fazer isso aqui, vamos armar metade da população para matar a outra metade da população. Né, como se isso vai ser uma solução, né, para o problema que está aqui. Você desmonta tudo isso com aquele discurso do Lula. Pô. O Lula fez um Brasil que cabia todo mundo. Eles estão botando o Brasil em que metade dos brasileiros tem que matar a outra metade dos brasileiros para caber, porque não está cabendo. Com todo esse tamanho de território, não está cabendo. Mas por que não está cabendo? Falta terra, falta isso? Não, está faltando gestão, está faltando projeto. Pô, qual é o projeto desse governo que assumiu? Da forma como está? Não tem projeto, não tem perspectiva, está só entregando tudo. Né? A última grande entrega vai ser essa daí do aquarífero. Então, quando a gente coloca, às vezes, uma posição dessa, assim, polêmica, poxa, fez a defesa do Bolsonaro lá na Câmara e tal, tem toda uma estrutura, uma história por trás disso. E se você analisar, isso faz bem para a democracia como um todo. Eu sonho com o dia que a Maria do Rosário, só para concluir, a Maria do Rosário fosse lá no STF e se retirasse como assistente de acusação. Sabe por quê? Tem um perigo muito grande. O Fux já mandou um recado lá para o Bolsonaro que vai ser, o Bolsonaro não queria muito não, que vai chegar a hora dele aí, antes do eu vou jogar, quer dizer, agora você imagina que no meio dessa confusão toda, que todo mundo joga toda a culpa de tudo nas costas do PT, se caçam a candidatura do Bolsonaro por uma história dessa daí. Aí bota no colo de um golpista qualquer, aí, um Alckmin, sei lá, um desses caras aí, que é 1000 vezes pior. Aí eu falei assim, não, a gente queria, mas aí o PT fez isso aqui, a gente tem que julgar e tal, mas não foi a gente, foi o PT que tirou o cara. Aí, sei lá, vai dar uma intervenção militar, fica pior ainda. Então, esse negócio de parlamentar e correr para a barra da toga de judiciário, gente, porra, não tem como, cara. Porra, sabe como é que o cara não pesca? Mas até a Globo já se tocou com essa história desse personagem do juiz corrupto, que o caminho não é por aí. Porra, entendeu? O pessoal tem que começar a cavar o próprio caminho. O poder originário é o legislativo. Tem dossiê, os caras me espionaram, não sei o que, não interessa. Tem que sair do armário, cara. A hora é essa. Se até a Globo saiu do armário, porra, porque a Globo fazendo isso aí, ela saiu do armário. Arrumou inimizade para mais de metro. Então, se a Globo teve coragem de fazer isso, teve coragem de deixar a Tuiuti ser vice-campeã, porque a porrada foi bem mais pesada, né? A Beija-Flor foi uma coisa encomendada. Se você vê a história lá da Beija-Flor, que não é bem o samba enredo, aliás, nem tem muita conexão do enredo com a história do Frankenstein, com o início do fim do desfile. É um Frankenstein, realmente. A Tuiuti, ela, porra. Então, se a Globo teve a coragem de fazer isso, gente, porra, cadê os parlamentares para ter coragem, de uma vez por todas, revogar a Lei 12.403 de 2011, revogar a Lei 2.850 de 2013, você corta os superpoderes, porque sem lei que ampare, ele cai na ilegalidade. Porque a gente está falando aqui de um monte de coisa, vai mostrar que é prova falsa, vai mostrar que... Só que é o seguinte, o juiz não tem que ficar distrito à prova, você sabe disso. Se o Moro serve para desconsiderar tudo e condenar por convicção, essas leis autorizam. Então ele não está na ilegalidade, esse que é o problema. Aí o pessoal está falando aí, inclusive esse discurso foi reforçado até para essa entrevista que vocês deram aí com o Samuel e o Lindenberg. O Samuel fez uma leitura, isso me encorajou a vir aqui e falar dessa forma. Estava meio assim, com essas ideias meio diferentes e tal, mas quando o Samuel falou, eu falei, porra, cara, porque ele está lá dentro, né, do Senado e tal, então ele tem uma leitura mais precisa do como é que as coisas vão andando. Então eu me baseei muito no que ele fala. Então o Samuel falou, olha, o Sepúlveda é uma solução para o STF, não é para o Lula. Porque eles se enfiaram numa enrascada e não sabem como sair. E se você pensar bem, né, espero que o Samuel tenha essa leitura seja verdadeira. Rezo para que finalmente o pessoal tenha entendido que isso está levando a todo mundo ao caos, inclusive o judiciário. Né? Então, se essa leitura do Samuel com o Lindenberg estiver correta,
Gente, muito mais fácil do que você fazer uma constituinte, né? Pô, são 2 leis ordinárias, cara. Você faz uma, mata as 2. Faz uma lei só, projeto de lei aí e tal, revoga essas 2, tira esse superpoder do Ministério Público e do Judiciário. Automaticamente, numa lei, quando ela deixa de considerar determinada conduta como crime, extingue a punibilidade. Olha o poder que o Senado tem. Ele tem o poder de vida e morte, de prosseguimento. E está escrevendo coisinha lá, pedindo. Porque, na verdade, o STF, nessa estrutura de poderes, ele está abaixo. Fala, Wellington. Rubens, você sabe que nós temos a questão do tempo, apesar de não termos mais o... Não, sim, né? Mas eu vou sintetizar aqui, para quem chegou agora. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso. O programa começa às 6 da manhã e termina habitualmente às 7h30, mas a gente está passando um pouco do tempo, porque a discussão é muito importante, essa discussão que o Rubens hoje trouxe aqui com o Rômulus, que são juristas, né? O Rômulus é meu colega de apresentação, mas é advogado também, e o Rubens é o nosso comentarista de assuntos jurídicos. Eu acho que conseguimos traduzir para o seu entendimento que a política precisa ser resgatada, que há uma invasão do Poder Judiciário sobre a política. Inclusive, a Globo percebeu isso e está tentando dar sinais muito claros na visão do Rubens de que, se permitir que esses não votados assumam as rédeas do país, é a mais perigosa das ditaduras. Em síntese, tudo que o Rubens falou, tudo que o Rômulus vem falando e denunciando em relação a Lava Jato, em relação a Moro, e que eu venho falando, é isso que o Rubens falou. Para o nosso desespero, por mais absurdo que pareça, quando Bolsonaro abre a boca, ele é um parlamentar. Então nós devemos condenar a ideia dele, e não ele. Porque se você deu ao judiciário a possibilidade de calar Bolsonaro, você está se calando. Porque a democracia, como o Rubens colocou muito claramente, é a representação popular. E se um juiz desse diz que Lula não tem um apartamento, que não tem prova, mas que ele vai ser preso assim mesmo, mas a lei está dizendo que ele pode fazer isso, porque inventaram uma lei para ele fazer isso, então a gente está combatendo o inimigo errado. Então temos que pressionar os políticos para que eles mudem imediatamente essas leis e possa resgatar, através do político que nós vamos poder eleger, a possibilidade de participação popular nos acontecimentos. Foram os meus 2 minutos, observem, eu gastei 2 minutos. Rômulus, agora os seus. Eu não vou estender muito, não. Só quero reforçar pontos que o Rubens falou. Ele está corretíssimo. O Rubens, você sabe quando que eu falei essa coisa do Bolsonaro, me coloquei contra? Fui procurar aqui. No dia 9 de março de 2017, quase um ano, quando eu vi essa coisa, publiquei lá no GGN um artigo chamado Cria cuervos e te sacarão los ojos. Cria corvos e lhe arrancarão seus olhos. Aí a pergunta, Bolsonaro, caçado pelo STF, é bom? É bom abrir esse precedente? A gente quer legitimar o STF com o poder de dizer quem pode e quem não pode concorrer à presidência? É evidente que não. Então, já estou falando isso há muito tempo, por isso que eu saúdo essa colocação do Rubens e vou saudar mais ainda a deputada Maria do Rosário, se ela realmente retirar a ciência de acusação, porque eles vão deixar, como o Rubens falou, isso na manga, essa cartada, para lá na frente. Primeiro tirar o Lula, aí tira o Bolsonaro e a gente vai poder escolher. Olha que possibilidade de escolha. Marina, Alckmin, Henrique Meirelles, Rodrigo Maia. Né? O Huck parece que já saiu. Esses 4. Olha a variabilidade de programas político-econômicos. Então, esse é o ponto. O Rubens está certíssimo. Togado não diz quem pode ser presidente. Quem diz quem pode ser presidente é o povo, é a cidadania brasileira. Reforçar só o coro do Rubens com questão essa reforma legislativa, como ele falou, uma lei mata as duas, mata 2 coelhos com uma cajadada só, para revogar, como ele falou, os superpoderes, porque o Rubens teve uma expressão muito feliz em que ele falou, a gente fala, estamos no estado de exceção, mas é um estado de exceção entre aspas, porque é um estado de exceção, é um arbítrio
permitido pela lei. Mas... Então, é um estado de exceção, parece uma contradição entre termos, um arbítrio legal. Mas é um arbítrio legal, um arbítrio autorizado pela lei. Então, a gente tem que acabar com essa autorização legislativa. Muito bem, Rubens, vamos lá, em cima dos parlamentares, para acabarem com essa exorbitância de poder do Judiciário e do Ministério Público. E, por fim, eu queria reforçar uma coisa que o Rubens me falou ontem, que é o seguinte: tecnicamente, Rubens acompanha Carnaval há muito tempo. Ele falou, tecnicamente, se fosse olhar em circunstâncias normais, se os juízes fossem totalmente desapaixonados, ele falou que nem a Beija-Flor e nem a Tuiuti estariam no top 3. Ele falou, olha, quais eram, Rubens? Era Salgueiro, Mangueira, qual que você falou que eram as 3 melhores? A Salgueiro, assim, dentro do que geralmente você tem de Carnaval, para quem entende Carnaval, né? Ela seria campeã, né? Pelo conjunto e tal, samba, né? Aí você teria depois nas colocações Mocidade, enfim. Mas a questão fundamental não teve a manipulação da Globo para Beija-Flor, porque a Beija-Flor ela serviu a encomenda. Isso. Né? E isso fica até mais claro com o sambinha ridículo do Neguinho da Beija-Flor depois. Fez um live aí sacaneando o Lula e tal, quer dizer. Então você vê que era uma coisa encomendada. Né? Para quem conhece o que é Nilópolis, que é uma favela vertical, horizontal e tal. Então, o poder que a Globo teve, ela exerceu. Foi em relação a Tuiuti. Ela poderia... E ela exerceu... Ela poderia ter vetado, vamos dizer assim, talvez os jurados, pela empolgação, pela questão social que realmente tornou, a gente não pode dizer que a Globo determinou que a Tuiuti fosse vice-campeã. Deixou livre. Deixou livre. Ela poderia ser... Não, se ela exercesse o poder dela, a Tuiuti estava fora. Sem dúvida. Isso, exatamente. Ela poderia ter forçado aquela violência de rebaixar a Tuiuti, a gente estava temendo isso, mas não só ela não rebaixou, como ela permitiu que os jurados, por essa questão social, ultrapassassem o critério técnico. A gente sabe, uma escola... Ela não interviu. Ela, na verdade, não interviu, porque, assim, a vontade dos jurados, porque os jurados também já sabiam o que tinha que fazer, né? Tinha que ser a Beija-Flor. Mas o que os jurados deixaram claro, por deixá-la como vice-campeã por 1/10, a campeã foi a Tuiuti. Assim, pela situação, não pelo que tradicionalmente se tem de desfile, mas pela situação política, estado de exceção, essas coisas e tal. Exato. Então, ela deixou claro, a campeã foi a Tuiuti. Só para observar isso. Então, o que a gente vê? A Globo, ela se eximiu, e aí essa é a leitura que o Rubens fez, que eu acho muito feliz. A Globo está mandando esses sinais dúbios, e aqui eu encerro falando, na novela o juiz é corrupto, aqui o pessoal, né, da questão social, da crítica ao golpe, eu vou deixar os jurados contagiados pela questão social ultrapassarem o critério técnico de beleza, porque é uma escola sem dinheiro, a Tuiuti não tem dinheiro. Então, assim, os carros não são tão bons, não são tão elaborados, não tem tanto recurso, ali é muita criatividade. Eu vou permitir isso por causa da questão... Então, assim, é uma piscada de que a Globo talvez já esteja aceitando. Porque, posso dizer a vocês, a elite econômica brasileira já percebeu que fez merda. Já aceita o Lula candidato. Estou vendo cocô, vou encerrar. Já aceita o candidato. A Globo era o último bastião. Quem fala aí nos bastidores, fala isso, a Globo é o último. Se a Globo já está mandando esses sinais, agora é que a gente tem que forçar que Lula é o candidato. Não tem nada de plano B agora, 6 meses. Então agora é a hora da gente ficar por trás do Lula, apoiando ele para costurar o acordo que vai tirar a gente dessa roubada. É isso. Tá bom. Olha, temos aqui o momento catártico do programa. Né? A gente não fica esperando só o carnaval, a gente espera o finalzinho do programa para dizer quem é o cocô do dia. Né? O cocô do dia. Eu vou começar, claro, com o nosso comentarista de assuntos jurídicos. O Rubens, quem é o cocô do dia para você? Sem sombra de dúvidas, o capitão do mato, Neguinho Beija-Flor. Uma decepção. O cocô do dia. O cocô do carnaval. Rômulus Maia, figura ilustríssima que está aqui comigo no programa todos os dias. Quem é esse cocô aqui hoje para você, Rômulus Maia? Wellington, o cocô do dia é a Lava Jato. Depois do fuzilamento do laudo pericial, que vem mais aí, a gente vai continuar em cima. O cocô do dia desmascarado a falsificação grosseira desses sistemas do Debrecht que eles vinham até aqui usando de prova. Tá bem. Então, para mim, o cocô do dia... Olha, Rubens, eu gostei da sua indicação, acho que é oportuno. Eu gostei também da sua, Rômulus.
mas, para mim, eu vou dar nome mesmo, já que o nosso lema agora é dar nome aos bois. Tá? O cocô do dia, para mim, é Michel Temer. Está transformando o Exército Brasileiro na Guarda Municipal do Rio de Janeiro, usando o aparato militar para massacrar pessoas que deixaram de ser assistidas pelo Estado. Essa intervenção no Rio de Janeiro é o fracasso do golpe, é o fracasso, a consumação do fracasso social, na minha visão. E eu não sei a visão de você que está me assistindo, mas estamos caminhando aí para um cenário muito, mas muito delicado. Então, para mim, o cocô do dia é Michel Temer. Então vamos nessa aqui, Eduardo Zeca cantando pra gente, né? O que eu fazia no banheiro? Então, pro Rômulo, aqui cocô é a Lava Jato, pro Rubens é o Neguinho da Beija-Flor, capitão do mato, e para mim é o Temer. Desceram todos eles. Aí a gente fica tranquilaço esse fim de semana, todo mundo aliviado, né? Para ter um fim de semana maravilhoso. Eu sou muito grato a você que acompanhou a nossa transmissão até agora. Sou muito grato a você, Rubens, que acordou super cedo, tá super bonito aí de gravata, paletó e tal, né? Que veio aqui dessa aula maravilhosa. Maravilhosa. Sua Como diz a direita, né? Como é que Dia de branco. Sexta-feira. Como é que é? Como diz a direita aqui no Brasil, né? Dia de branco. Pois é. Então, parabéns aí pela sua exposição. E, Rômulo, parabéns pelo texto de ontem, tá? Algumas pessoas reclamaram de que a foto estava muito agressiva, que tinha uma arma apontando lá para Moro e para... E aí o Rubens falou assim, olha, na dúvida, tira esse negócio aí e tal. E aí a Camila, super rápida, já mudou. Então, tá feito aí o reparo. Não fazemos nenhuma apologia ao crime ou à violência. Entendemos que a violência... Pelo contrário, né, Wellington? Quem quer matar o arquivo é o outro lado para jogar a culpa na gente. A gente vai cair nessa, não. A gente já avisou aqui 3 meses atrás da sua fonte de inteligência. Quero só avisar que já deixei na descrição do vídeo o link para esse artigo lá da nossa página duploexpresso.com. E lembrando, você quer saber todo o conteúdo novo, quando entra o programa no ar, quando tem artigo novo, acione notificação por e-mail, notificação por browser, pelo navegador, as 2 ferramentas disponíveis lá no site duploexpresso.com. É isso aí. Se você tem Telegram, seu telefone, onde você estiver, você recebe de primeira. Assim, antes de ir para a página, vai para o Telegram. Já pensou que coisa boa? É só procurar lá Duplo Expresso e fazer sua inscrição. É mais um serviço que a gente está oferecendo para você saber primeiro da verdade. Tá bom? Obrigado, Rubens. Obrigado, Rômulo. Obrigado a você que acompanhou. Obrigado a Camila, Carlos Krebs, Niobe. Obrigado a Baby, que agora a Baby Abrão é nossa colega também. Ana Tomazini, Patrícia Vauquier, Paulo Gamba. Obrigado a todo mundo que faz o Duplo Expresso. Obrigado a você que está acompanhando. Continue compartilhando, curtindo a nossa página, recomendando para os amigos. A gente volta, talvez no domingo tenha uma live especial aí, a gente vai estar estudando, depende da confirmação do convidado. Se não tiver, na segunda-feira, às 6 da manhã, a gente volta. Mas vai ter texto, com certeza, vai ter muito mais aí durante o fim de semana para você que acompanha o nosso trabalho. Rômulo, um grande abraço e a gente daqui a pouquinho produz o Drops.